Olá, queridas e queridos, tudo bem? Carol Bernardo aqui e hoje nós vamos saber qual a diferença entre o charme e o funk. Um anda bonito, o outro elegante, só que não, nós vamos saber o quê? A diferença entre mestrado e doutorado, que eu sei que você que quer ingressar ou já estar numa dessas modalidades se questiona a diferença, saber, poxa, eu estou no doutorado, aí minha orientadora fala que é diferente do mestrado, e aí o que eu devo fazer, né? Como é que eu devo agir? Muito bem, é isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Então vamos. Olá, eu sou a doutora Carol Bernardo e eu sou bióloga de formação, mestre em ecologia e doutora em economia do meio ambiente. E eu estou na área de educação há mais de 20 anos, ou seja, eu estou na área acadêmica, na vida acadêmica há mais de 20 anos, então eu tenho muita história para contar, tenho muitas coisas aí para fazer, muitos vídeos para gravar para vocês, e além disso eu oriento e mentoro alunos e alunos de graduação e pós-graduação que estão escrevendo seus trabalhos acadêmicos, que precisam de uma orientação, que precisam planejar, tudo isso euzinha faço. Mas hoje eu quero contar para você a diferença entre o charme e o funk, ou seja, a diferença entre o mestrado e o doutorado, e qual que é essa diferença, Carol? Primeira coisa que a gente tem que saber é definir as pós-graduações que existem aí neste mundão. Existem dois tipos de pós-graduação, a pós-graduação estrito sensu e a pós-graduação lato sensu. A gente vai falar primeiro da pós-graduação lato sensu. O que é pós-graduação lato sensu? Pós-graduação lato sensu, como o próprio nome já diz, é tipo ampla, é grande, ou seja, você vai fazer uma pesquisa mas não tão aprofundada, um pouco mais ampla, para ver se você quer esse rolê, né? O que a gente chama de especialização, ou que a galera fala mais como uma pós. Ah, você está fazendo pós? Ah, estou fazendo uma pós aqui e tal. Que também pode ser MBA, né? Aí depende, cada tipo de área tem o seu nome, a denominação, mas basicamente é uma pós-graduação lato sensu, que a maioria das pessoas faz logo depois da graduação, para ver se quer ou não ingressar no mestrado e doutorado. Carol, eu preciso fazer essa especialização logo depois da minha graduação para ingressar no mestrado ou no doutorado? Não, você não precisa fazer especialização logo depois. Você já pode entrar direto no mestrado se você quiser, especialmente se você fez alguma pesquisa, algum programa de iniciação científica dentro da sua graduação. Né? E aí você pode entrar direto, ou mesmo se defender um TCC, ou seja, você já teve uma iniciação a uma pesquisa científica, como fazer uma pesquisa, né? Todo o método da escrita lá, aquela parte inicial que todo mundo tem terror e pânico, mas que é necessário para quem decide ingressar nos outros estágios da vida acadêmica, né? Então, o que é, então, o mestrado e o doutorado? O mestrado e o doutorado está dentro dessa caracterização de pós-graduação estrito sensu. Estrito sensu significa, ou seja, mais estrita, como se fosse uma coisa mais específica, você está trabalhando ali com perguntas mais dentro da sua grande área de pesquisa, né? E o que diferencia as duas coisas? Bom, além do tempo em que o mestrado normalmente dura 2 anos, se você for fazer no Brasil, no estrangeiro pode demorar aí de 1 ano a 2, ou até 2,5, né? E o doutorado, que dura normalmente 4 anos do Brasil, mas, de novo, no estrangeiro pode demorar, sei lá, 5 anos, nos Estados Unidos ou na Austrália, que são 3 anos aí de doutorado. Além da diferença no tempo, a gente tem diferenças básicas, principais, entre as duas principais tipos de pós-graduação estrito sensu. A primeira delas é a questão do mestrado. O mestrado é logo depois da graduação, como eu falei, você não precisa fazer uma especialização após a graduação. Se você quer entrar no mestrado, você pode entrar direto. E, normalmente, a seleção de mestrado contém um projeto de pesquisa que você tem que escrever e você vai submeter. Tem o seu currículo, que normalmente eles avaliam essa questão curricular. Tem uma prova teórica, provavelmente você faz essa prova teórica. Tem uma entrevista, né, para você saber, para eles saberem se você está legal ou não está legal, está sabendo legal ou não está sabendo legal sobre o seu projeto, quais são as suas intenções e etc. E, normalmente, todos
tem a questão da proficiência da língua, em que você pode fazer uma prova específica fora do programa, ou você pode fazer uma prova dentro do programa, aí depende do programa de pós-graduação que você está. Tem programa que pede uma proficiência, um TOEFL, ou... Eu já esqueci aqui, né? Ai, gente, esqueci. Muito bem, todos esses que são externos, ou eles pedem, ou eles dão, na verdade, uma prova para ver se você sabe o inglês instrumental, que é aquele inglês em que você lê os artigos científicos e sabe interpretar, beleza? Esse é o mestrado. E o doutorado? O doutorado normalmente não tem prova. Eles avaliam seu currículo, eles avaliam as cartas de recomendação que você envia, normalmente você tem que enviar, e também eles avaliam o projeto, né? Parte do pressuposto que você já tem em inglês, porque você já passou para o mestrado, você já sabe fazer pesquisa, então a seleção é um pouco mais tranquila com relação à seleção de mestrado, ok? Mas, de novo, isso varia de programa a programa. Mas o básico, assim, o básico, o que é, Carol, além disso, o que é que difere? É a pesquisa. No mestrado, o que eles querem saber de você? Eles querem saber de você se você sabe aplicar uma metodologia e transformar essa metodologia num resultado, ou seja, coletar seus dados, analisar e escrever uma dissertação, né? Eles não esperam nada novo, oh, nossa, novo, impactante, que vai... Não, você pode desenvolver uma pesquisa que pegue, por exemplo, grandes perguntas da área. Eu mesmo eu fiz em ecologia, eu peguei o comportamento animal dos libelos, os animais mais lindos dessa face da Terra, e aí eu quis saber investigar, na verdade, questões básicas da evolução, da seleção sexual das libelos. Então, se eu peguei uma questão que já havia e falei assim, poxa, como é que acontece aqui na libela? Deixa eu ver esse rolê aqui. Eu adaptei um projeto que eu já vinha fazendo na iniciação científica e botei esse projeto meio que continuando no mestrado. Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo, porque eu já vinha desenvolvendo esse projeto desde a minha iniciação científica na graduação. Mas você não precisa fazer isso. Assim, isso foi o meu caso. Você pode desenvolver um projeto novo, seu, uma pergunta que você quer responder no mestrado. Mas o mestrado é isso, é para saber se você sabe aplicar uma metodologia, se você sabe seguir ali algumas orientações que seu orientador vai te dar, e escrever academicamente a sua dissertação, né? Normalmente chamam de dissertação durante o mestrado, beleza? Então, você defende, você no final apresenta essa dissertação para uma banca, né? E essa banca vai avaliar o texto, vai avaliar a sua apresentação, e ao final, se estiver tudo ok, você sai com o título de mestre. Joia? Joia. O que é o doutorado? Então, qual que é a diferença do doutorado para o mestrado? No doutorado, eles esperam que você tenha uma pesquisa mais completa, que você aprofunde um pouco mais e que você traga algo novo para o estado da arte da área em que você se encontra, né? Ou seja, você não vai escrever somente uma dissertação, apresentar os resultados e discutir. Não, você pode falar com o pesquisador, é como se você já tivesse o status de pesquisador e você está entrando, na verdade, você começa a ser nomeada pesquisadora a partir mais do doutorado, em que você desenvolve quase que independentemente, sem tanta orientação, e realmente isso acontece mesmo, dos seus orientadores, ou seja, você consegue resolver problemas, você consegue se aprofundar mais em determinado tema, você consegue dar sua opinião embasada na teoria que já existe e, a partir daí, desenvolver algo novo dentro da ciência, dentro da sua área. Por isso que é um pouco mais complexo, por isso que leva mais tempo. Além disso, você também é estimulada a dar aulas, você faz o estágio obrigatório para dar aulas para graduação, às vezes até para pós-graduação, além de escrever sua tese, além de escrever artigos científicos, além de participar em congressos, mas isso também tem no mestrado, tem a participação, é sempre estimulada a participação de congressos nacionais, internacionais, de você escrever artigos, tem inclusive programas que pedem que você publique um artigo ou que tenha um aceite do artigo antes de encaminhar sua dissertação.
No doutorado é obrigatório você ter, quase que em todos os programas, é obrigatório você publicar um artigo antes de você defender a sua tese, para mostrar que você efetivamente é capaz de escrever um artigo para uma revista, peer review, e que você consiga revisar tudo aquilo que foi pedido, né? Então, tem essa diferença também entre mestrado e doutorado. E no doutorado você, de novo, como eu falei, aprofunda mais, você dá mais tempo de aula. No mestrado a gente tem também o estágio de dar aula, né? Mas no doutorado você tem um prolongamento desse estágio, você faz 2 tipos de estágio em docência, que a gente chama, tanto no mestrado quanto no doutorado. E no doutorado, como eu falei, é como se fosse o início da sua carreira acadêmica. Então, é o início da sua carreira acadêmica. A partir do momento que você defende a sua tese, você vai depois entrar em outros programas, vai fazer concurso, vai fazer um pós-doc para continuar a ser pesquisador. O que é pós-doc? Para você continuar a pesquisar, fazer pesquisa e não dar aula, mas você também pode dar aula e continuar a fazer pesquisa, você pode entrar para um concurso para ser professor, principalmente se você teve aí publicações acadêmicas na sua área. Então, é aí que é abrir as portas da esperança, era abrir as portas para a sua vida profissional acadêmica dentro de uma universidade como pesquisadora. Óbvio que você não vai só pesquisar, você também vai dar aula, você vai orientar pessoas, você vai participar da parte administrativa, você vai participar da parte de docência, você tem que pedir fundos, dinheiros para projetos, para você poder orientar seus alunos, alunos de graduação, de pós-graduação. Então, tudo isso que envolve um acadêmico, né? Ou seja, um professor dentro da universidade. E aí a gente tem várias questões, depois eu posso falar sobre isso, que eu já dei aulas como professora substituta, tanto na Universidade de Brasília, como também aqui em Portugal, na Universidade do Minho. Né? Então, basicamente, é essa a diferença. Então, tem muita gente que entra no doutorado e o orientador fala assim, mas você está se comportando como aluno de mestrado, por favor, se comporte como aluno de doutorado, ou seja, um comportamento mais de assumir aquilo que você está fazendo, de assumir a sua pesquisa, de pegar a sua pesquisa como sua. Lógico que você pode fazer isso no mestrado, pode e deve, mas um doutorado é algo, como eu falei, como a gente especifica mais, como a gente chafurda mais no tema, a gente vai mais longe, a gente coloca as nossas opiniões embasadas, toda a nossa bagagem serve para a gente colocar aí uma opinião na nossa tese, né? Para que sirva como algo novo, mas que seja algo novo dentro da ciência. Então, você tem um pouco mais de responsabilidade, essa postura. O que ninguém fala isso para a gente, então a gente fica meio que catando cavaca ali quando a gente faz doutorado, só até a gente perceber que a gente pode falar, que a gente pode se posicionar com relação à nossa tese, com relação às nossas ideias, que, de novo, não foi tirado do cu, foi tirado da onde? Foi tirado de tudo que você leu, de toda a sua vida, de toda a sua experiência acadêmica, até chegar naquele momento. E que aquilo nada mais é do que um breve exemplo do que você vai ter na sua vida se você escolher seguir este caminho de vida acadêmica. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me dá um joinha aqui embaixo. Compartilhe para as pessoas que estão entrando no mestrado ou no doutorado para já saber essas diferenças básicas. E sobre isso eu escrevi um e-book que é gratuito, gente. É o que nunca te contaram sobre a vida na pós-graduação. É dividido em 4 setores principais e você pode baixar gratuitamente. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Você pode baixar gratuitamente, por favor, faça isso. Compartilhe com pessoas que queiram entrar na pós-graduação, que estão saindo da graduação, estão perdidos sem saber o que faz, o que é especialização, o que é, como é que faz, o que eu estou, com o que eu vou. Então, já compartilhe esse vídeo, já ativa o sininho para você ter sempre notificações quando eu colocar vídeo novo no canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.